Pessoal, nós vamos falar sobre o papel do socorrista. Então, vocês como socorristas leigos, o que vocês precisam saber para poder fazer e agir no primeiro socorros? Então, quais são os papéis de vocês, o que vocês devem fazer, qual a ação, quais cuidados que vocês devem ter? Então, vamos falar aqui da legislação. A gente tem a Lei Lucas de 13.722/2018. Nós vamos fazer uma aula especial só para isso, tá? Porque essa lei, ela remete a um acidente que aconteceu, onde um menino de 10 anos, Lucas, ele morava em Campinas, e ele estava no passeio do colégio, onde ele engasgou e nenhuma das professoras, as pessoas que estavam cuidando ali, não sabiam fazer os primeiros socorros. Então ele evoluiu para uma parada. Depois dessa parada cardiorrespiratória, ele veio infelizmente a óbito. Então a mãe, junto com professores e pessoas da cidade, conseguiram ver e fazer uma ação para conseguir fazer com que isso fosse uma lei. E isso é uma lei em Campinas, onde obriga todas as pessoas que trabalham em escola a saber primeiros socorros, tá bom? Desde professor até as tias que ficam ali ajudando, até a pessoa da secretaria, todo mundo tem que saber primeiros socorros, tá bom? Aí a gente tem uma outra lei da omissão de socorro, que é o Código Penal, tá? Que é a Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que diz o seguinte no artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Isso a gente fala na abordagem inicial. A criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo e em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos. O socorro da autoridade pública, pena. A pena que acontece se você não fizer, detenção de 1 a 6 meses ou uma multa. Então, assim, se eu não sei primeiro socorro, se eu sei ou estou inseguro, se eu sei ou me deu um branco, só de você ligar e chamar também já é primeiro socorro, tá bom? Você também já vai estar fazendo uma ação e você também já vai estar salvando uma vida, tá? Se você tiver bastante controle emocional, você consegue receber o comando da pessoa que está do outro lado do telefone para te guiar até o socorro especializado chegar. Se você já sabe primeiro socorro, se teve algum tipo de treinamento, você pode fazer uma ação. É melhor do que não fazer nada, tá bom? Lembrando que de 100% das vítimas que chegou ao hospital, tá? Só 30% dessas vítimas tem um socorro leigo iniciado, tá? Então, assim, 70% não, ninguém encosta, simplesmente chama, então traz. E às vezes traz de qualquer jeito. Caiu de algum lugar, de um andaime, de uma escada, e a pessoa joga no carro e traz. O ideal é que não faça isso, tá bom? Então a gente vai trabalhar cada questão dessa ao longo do curso. Então, o que são os primeiros socorros? Os primeiros socorros é o cuidado imediato à vítima ou a alguém ferido ou ao paciente, tá? Com a finalidade de preservar a vida. Se conseguir preservar é o ideal, mas se não, evitar os danos, evitar que o caso piore, promover a recuperação, estabilizar o quadro, tá bom? Esse é o nosso papel. Então, portanto, trata-se de uma atenção rápido. O tempo é nosso maior inimigo quando a gente fala de primeiros socorros. Dependendo da patologia, dependendo do acidente, do que aconteceu, é o cristal aí dos primeiros socorros, tá? É o número 1, é a regra de ouro, é o tempo, tá? Então, trata-se de uma atenção rápida e imediata a uma pessoa que está em perigo de vida, realizando tais cuidados para manter as suas funções vitais, que é os principais, tá? Reduzindo seus agravos da vítima e atendendo a emergência de modo adequado. Então, assim, se eu tenho noção, ok, eu posso ir. Se eu não tenho, não. Mas só de chamar eu também já estou ajudando. Tudo bem? Ou de organizar, afastar os curiosos, fazer uma corrente humana, ligar para o socorro. Isso aí também é primeiros socorros. A gente tem aquela ideia, às vezes, que os primeiros socorros é quando a pessoa sai rasgando, igual super-homem, né? A camiseta saindo e fazendo. Não, nem sempre, tá bom? Então, a gente tem os elementos comuns de qualquer acidente, tá? Aqui, quando eu falo desse acidente, a gente vai ver que a gente vai especificar bastante em relação a acidente em pista, tá? De carro ou em rodovia, enfim. Então, sempre vai ter uma vítima, claro, que é a pessoa que sofreu um acidente, ou que está ferida, ou que passou mal, teve mal súbito. Essa é a vítima, a pessoa que a gente vai socorrer.
O socorrista, ele faz tudo que a gente acabou de descrever, que auxilia, né, de modo a impedir que essa vítima venha a óbito, em diminuir os agravos e preservar a vida dela, evitar que o caso piore através dos conhecimentos básicos de primeiros socorros. Os curiosos são as pessoas que influenciam diretamente no evento porque elas estão lá naquela situação, mesmo que não foi com elas, mas elas estão por ali. Então, você pode controlar essas pessoas. De que maneira? Geralmente, quando a gente vai socorrer, tem sempre alguém de boné, ou de camiseta, ou de uma coisa que chame muito sua atenção. Aí você tá aqui com a sua equipe fazendo primeiros socorros, e aí você vê alguém de camiseta vermelha. Daí chamou muito sua atenção, ou então se destaca no meio da multidão. Você vai falar: ei, você de camiseta vermelha, por favor, liga para o socorro. Ei, você de tênis amarelo, por favor, faz uma corrente humana. Ei, você de camiseta roxa, afasta o pessoal, faz uma corrente humana aqui, tira esse pessoal daqui. Então, às vezes muitas das vezes as pessoas estão ali dentro da cena e elas estão querendo ajudar, mas não sabe como. Então você que tem o conhecimento vai guiá-las, né, dando comandos para as pessoas e elas se sentem úteis e ajudam você. Às vezes elas estão ali querendo ajudar, mas estão atrapalhando na verdade. Então dá o comando para as pessoas, tá bom? Usa isso a seu favor, já que você não tem como tirá-las dali. O ideal seria, mas nem sempre vai ser desse jeito. Então uma dica aí para vocês. Continuando. Onde você vai informar onde é o local, onde você está, para a pessoa que liga, né? Quem ligar vai fazer isso. O que está acontecendo, você vai descrever. Ah, foi um acidente de carro. Não, estava fazendo trabalho em altura e caiu. Que não é para cair, é para usar o cinto, mas enfim, vai que aconteça. Tava aqui no banheiro, tava no refeitório, engasgou. Então, é esses os comandos que você vai dar, tá bom? Quantas pessoas feridas? É só a vítima? Tem mais alguém? Então, por isso a importância da abordagem inicial, para a gente poder avaliar e não ser a próxima vítima da cena, tá? Socorrer só quando tiver segurança. Que tipo de ferimento? O que você está vendo? Foi uma possível fratura? Quando fez a palpação doeu? Tem uma fratura exposta? Tem uma hemorragia? Como que tá? Qual que é o quadro? Tá com sinais de parada? Como que essa vítima tá? É engasgo? Então você vai direcionando e aí eles vão montando aí todo um planinho de socorro para quando chegar na cena, tá? E aguarda as instruções, tá? A chamada sempre será finalizada pelo operacional, tá? O operador de serviço, ele que vai dar o comando para você. Tudo bem? Mas se você tiver a noção, manda bala, já faz primeiros socorros e alguém chama, afasta e traz tudo que tem que trazer. Vamos lá. Passos a serem seguidos numa situação de emergência. Então, observação. Em alguns instantes, o socorrista deve observar a situação e começar a decidir com calma e rapidamente. Então, assim, tem que ter controle emocional, senão não consegue dominar a cena. Proteção individual e coletiva. A orientação é que sempre use a luva, agora com a nossa situação atual, a máscara, né? Então, sempre que você possa estar dessa maneira. Sinalização, que você coloca o dispositivo de advertência no caso de pista, rodovia, colocar o triângulo, né, pisca-alerta, informando, ou folhagens, ou tochas, pelo menos 50 metros do local, para quem às vezes está na curva, para quem estiver vindo de lá para cá, conseguir dar aquela reduzida e não fazer virar aquela coisa toda, aquele monte de acidentes e pessoas feridas, tá? Por conta de uma simples sinalização que é importante. E localização, atenção, observação do local do acidente. Então, assim, vamos observar. É um local que tem água, é um local que tem eletricidade. Como que esse local caiu dentro de uma rede de corrente elétrica? Caiu aonde? Onde que essa pessoa tá? Isso tudo influencia, tá bom? Então, para ser um socorrista, é preciso saber ministrar eficazmente os primeiros socorros a todo indivíduo que deles necessite, né? Para isso, torna-se necessário adquirir conhecimentos técnicos e um certo estado de espírito, como eu falei para vocês até o momento. Então, assim, você, socorrista leigo, é a pessoa que teve um treinamento de brigada, é uma pessoa que teve um treinamento, que você pagou um curso para ir, que você aprendeu, que você teve aquela prática, que você tem confiança para fazer. Esse é o socorrista leigo, tá? Porque ele não ventila, não aplica droga, não faz procedimento invasivo, mas ele faz ali a ação imediata e a primeira. Geralmente é a pessoa que chega primeiro na cena. Então,
Você não é menos importante do que o socorro especializado como médico, fisioterapeutas, enfermeiros, todos os profissionais de saúde. Você não é menos importante. Você é tão importante quanto nessa hora, porque você é a pessoa que vai chamar, que vai sinalizar e que vai ali intervir na cena. Tudo bem? Uma dica também importante: marque sempre o tempo que você abordou essa vítima. O tempo influencia e também dá um norte pra gente. Então, marque o tempo. Se ela passou mal do seu lado, você já marca o tempo que foi, a hora que foi. Se você chegou na cena e já tinha pessoas lá abordando essa vítima, pergunte quanto tempo encontraram ela, quanto tempo estão ali tentando. Tudo isso influencia. Quem pode ser socorrista? Acredito que eu acabei de responder no outro slide anterior, né? Uma pessoa que teve um treinamento específico, tá? De primeiros socorros, pode ser o BLS, o básico, suporte básico de vida, não tem problema. Também é um socorrista leigo. Se você tiver avançado, ótimo. Geralmente é quem trabalha com isso que vai ter. Quem não, vai ter o BLS, tá bom? Então, se você tem controle emocional, tem o conhecimento prévio, pode fazer o socorro. Não vai ficar procurando o povo na rua aí para fazer. Mas se acontecer com você, você sabe sim como conduzir uma cena. Uma dica para os técnicos em segurança: faça simulado nas empresas onde vocês trabalham. Não fiquem só esperando acontecer ou fazer um treinamento de vez em quando, a reciclagem uma vez por ano. Façam simulados. As pessoas às vezes elas têm conhecimento, mas elas são inseguras porque não têm a prática. Na medida do possível, né, numa época sazonal da empresa, mas pratiquem, faça a sua equipe de brigada participar, faça essa equipe praticar, para ela poder ficar mais a par da situação e que ela se sinta mais confiante na hora de fazer isso. Espero que você nunca precise, mas se precisar, a equipe vai estar pronta. Então, aqui o papel do socorrista. O socorrista é uma pessoa que está habilitada a praticar a prática dos primeiros socorros, utilizando-se de conhecimentos básicos e treinamentos técnicos, que é isso que a gente acabou de falar, tá? Mas aqui está o conceito para vocês. Que capacita para esse desempenho. Então, assim, eu me sinto segura para fazer, eu conheço a parte técnica, eu sei o que fazer e eu sei também o que não fazer. Então, isso é muito importante, tá? Aqui a gente sabe que na cena e em qualquer lugar, até quando a gente vai no hospital, tem a diferença, né? Tem a urgência e tem a emergência. O que que é o quê? O que que cada um quer dizer pra gente? E até mesmo numa cena quando tem mais de uma vítima. É importante saber isso. Quando você vai socorrer, quando tem mais de uma vítima, ou você está no hospital, tem mais de um paciente, o que que é urgente, o que que é emergente, né? Então a gente consegue classificar quando a gente sabe o conceito. Então, aqui é a emergência. A emergência, o conceito, são interpretadas como um acontecimento perigoso ou como uma situação crítica, não deixando tempo para o socorrista se planejar. Ou seja, a ação tem que ser imediata, porque se você não fizer agora e já, essa vítima vai vir a óbito. Esse socorro precisa ser logo. A urgência são ocorridos nos quais não dá tempo para o profissional se planejar, mas não traz também risco imediato à vítima. Por exemplo, iminente, né? Por exemplo, tem uma vítima, você chegou em uma cena e tem uma vítima que está desmaiada, passou mal, teve hipoglicemia, e uma vítima que está em parada. A emergência é a que põe em risco a vida dela, já, então é a parada. E a urgência, nesse caso, é o desmaio, tá bom? Que também é importante, mas que a gente consegue aí fazer um melhor manejo. Então, as duas coisas são importantes, mas cada uma no seu tempo. Se eu tiver com mais de um socorrista, maravilhoso, cada um vai em uma vítima. Se eu tiver que escolher quem eu vou socorrer a vítima de emergência, que é a vítima em parada cardiorrespiratória. O tempo é o maior inimigo dela. Então, é onde a vítima pode vir a óbito, tá bom? Então, você vai classificando. Na saúde, 2 mais 2 não são 4. Tudo depende da cena, depende da situação clínica, depende de como tá, depende das condições. Você vai ter que avaliar. Para isso, você precisa saber os conceitos. Logo, se eu sei os conceitos, eu consigo avaliar qualquer vítima. Tudo bem? Quem eu vou chamar? 192, 193, SAMU ou Corpo de Bombeiro? Então, pode chamar um dos dois na hora da cena. Você pode chamar até 190, a polícia, que daí eles direcionam para lá, né? Direcionam a ligação. Qualquer desses números de emergência que você ligue, diz que tem o tem também o da, ai, como que chama?
tem outro número da polícia e tem o da polícia militar, polícia rodoviária também. Qualquer um desses que você chamar, eles vão direcionar para você no lugar correto para você poder ter esse retorno rápido. Aqui a gente tem um material de primeiros socorros, então assim, depende do que vai ser treinado. Nesse caso aqui eu tô falando da caixinha de primeiros socorros, que é permitida em alguns lugares, tá? Tem uma regrinha para isso. Então, geralmente, o que você vai ter dentro dessa caixinha? Você vai ter dentro dessa caixinha o possível risco que essa vítima está exposta. Se eu trabalho numa empresa de corte e costura, o que pode acontecer ali? Qual o risco iminente? Mesmo a pessoa usando EPI. Pode ser que, se ela não usar, eu vou ter um corte, então eu vou precisar o quê? De gases, de soro, eu vou precisar se ela fraturar o dedinho, luxar, eu vou precisar de uma talinha, de um palito de sorvete para poder estabilizar. Se eu tiver um corte um pouco menor, vou precisar de um band-aid, de um adesivo. Se eu tiver amputação, um saco plástico. Então depende, tá bom? Depende do que vai acontecer ali, mas esse é o material básico, tá bom? Para poder fazer o primeiro socorro ali, dependendo do lugar onde você trabalha. Quem vai ter acesso a essa caixinha de primeiros socorros? Quem é cipeiro, quem é brigadista, é essa pessoa que vai ter acesso, tá bom? E profissionais da área da saúde. Não são todas as pessoas, porque não adianta, é um conhecimento na mão de quem não sabe usar. Então é até perigoso às vezes. Então tem que deixar com quem precisa fazer ação. Vocês estão vendo que aí nessa caixinha não tem remédio, porque quem medica é só o socorro especializado, no caso o médico que medica, tá? Quando vai para lá. Aqui a gente tem coisas para poder conter qualquer acidente que a gente tenha aí. Lembrando também que a gente tem aí par de luva descartáveis, né? Então é legal a gente ter na bolsa da gente sempre dentro de um pacotinho uma luvinha e de vez em quando você tira ela porque às vezes pode furar, né? Então você pode, na hora que você precisar pôr para ter sua biossegurança, né? Você se cuidar primeiro para você não ter um acidente biológico, para você não sofrer nenhum dano, nenhuma contaminação e não pôr em risco a sua vida. Isso também é abordagem inicial. Então se previna, se cuide, porque assim, tem acesso a secreções como sangue, secreções de várias origens, então a gente não sabe o que a vítima tem, mesmo sendo nosso colega. Então eu oriento que vocês usem sim luva, tá bom? Para poder, isso no caso do socorrista leigo, no hospital a rota é outra, então você vai tem toda uma paramentação, porque os bichos são outras também, tá bom? As bactérias são outras. Mas o socorrista leigo, ele deve sim usar a luva de proteção, tá bom? Para não pôr em risco a tua vida, a tua saúde. Então a caixinha de socorros, lembrando, quem tem acesso? Quem tem o treinamento. Não tem medicação, porque medicação é no hospital, tá bom? Então é só pra gente poder conter ali e fazer aquela ação imediata. Pode ficar no lugar de fácil acesso? Pode, mas quem tem que manusear é só quem tem o treinamento. Tudo bem? Que isso fique bem claro para vocês. Tempo é vida. Então, pesquisas apontam que neurônios armazenam energia com a esperança de que o corpo volte a funcionar. Então, a gente sabe aí, né, as mortes cerebrais, às vezes tem aquelas paradas, mas o cérebro tá aqui, né? E aí, estudo revela a intensa atividade cerebral durante a parada cardiorrespiratória. Lógico, tem muita luta para a vida, né? Então todo aquele sangue durante a parada, ele vai para onde? Ele vai para cá, ó. Por isso que as extremidades ficam mais cianóticas, mais roxinhas, porque tá todo mundo indo para o lugar onde precisa ser levado a oxigenação, porque é de lá que sai todos os comandos. Então, justamente, tempo é vida mesmo. Então por isso que a gente tem que marcar, tá bom? Quando vai fazer os primeiros socorros. Isso aqui é só uma curiosidade para a gente ter aí, tá bom, gente? Aqui, nesse slide, nós temos as bibliografias, tudo que eu usei, as fontes que eu tirei, para poder montar essa apresentaçãozinha, para poder mostrar para vocês como a gente tem que fazer, qual é o papel do socorrista, o que é legal que você faça, o que é legal que você não faz. Então, vamos esmiuçar e dividir toda essa apostila, todo esse plano de curso em partes, para a gente poder compreender e quando for para a prática, ter sim o conceito em mente, mas ter ação. Tudo bem? Muito obrigada!